Primeiro, esse texto de Gálatas 5, 22, 26 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Perdão. Sim. Mansedumbre, templança, contra tales coisas não há lei. Pero los que são de Cristo han crucificado la carne com suas paixões e desejos. Se vivimos por Espírito, andemos também por Espírito. Não nos hagamos vanagloriosos, irritando-nos uns aos outros e envidiando-nos uns aos outros. Amém? E agora vamos para Gálatas 2, do versículo 19 ao versículo 20. Esse vai ser a base da nossa meditação. O texto diz: Porque eu por la lei sou morto para a lei, a fim de viver para Cristo, a fim de viver para Deus. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Pelo que agora vivo em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Santo, estamos diante de tua poderosa palavra. E lembramos, Senhor, quando legemos, Padre. E por isso, Deus, necessitamos de tua ajuda. Necessitamos que nos direcione, nos dê a sabedoria, o discernimento, para escutar, para predicar, para os irmãos escutem tua palavra. E permita que essa palavra, uma vez que haja ruído em sua mente, em seus corações, seja uma palavra poderosa para cambiar, Senhor, situações e coisas, para que venhamos a nos parecer mais com Jesus. Oramos, Pai, e pedimos perdão por nossos pecados e te agradecemos porque estás aqui presente, ó Deus. Santo, santo, santo é teu nome. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensei num título para essa palavra e pus o Identificando-se com Cristo através do novo nascimento. Né? Às vezes nós outros pensamos numa classe de bautismo e alabo a Deus porque teríamos 6 pessoas a ver, né? E foi lindo o primeiro momento, porque o primeiro momento é apresentação, né? E na apresentação cada um contava. Minha pergunta foi dirigida a eu dessa forma. Eu gostaria que vocês me contassem como foi o acercamento a Deus. E um a um deles foram falando, né? E foi um tempo lindo, um tempo emocionante, um tempo que nos provocou lágrimas nos olhos, né? De ver como a semilha plantada pode produzir fruto, né? Como Deus transforma a vida. Então, desafiei eles a identificar-se com Cristo a cada dia. Então, esse dia foi a primeira lição sobre salvação. O que eles entendem por salvação? Como que eles entenderam que essa salvação chegou até eles, né? Então, se estamos aí, foi a primeira classe, aqueles irmãos que querem se preparar para o bautismo, né? Próximo sábado, nós outros, sábado tem casamento, né? Não podemos cambiar aí, temos que mudar a fecha aí. Mas vamos averiguar essa semana uma fecha para que não venhamos a parar o estudo, né? Mas vamos estar seguindo e estaria avisando. Então, se aqueles que têm interesse de aprender mais, se preparar para o bautismo, me procure. Nós já temos um enlado, temos a primeira lição já lista, né? E podemos compartilhar com vocês estudarem em casa. Amém? Irmãos, nós outros vivíamos num mundo, o mundo que nós outros já estivemos sem Cristo. E Efésios 2 vai dizer que esse mundo sem Cristo é um mundo podrido. Um mundo onde estávamos totalmente sem esperança, perdidos, sem Deus, peleados com Deus. Mortos estávamos, diz a palavra de Deus, em nossos delitos e pecados.
E aqui nós encontramos nesse texto um homem que estuvo também nesse mundo perdido. E a mim me gostaria de chamar-los a atenção nessa manhã, ou pedir que os irmãos me acompanhem nessa meditação, mirando a transformação que a chegada de Cristo em nossa vida pode fazer da vida de uma pessoa. Essa pessoa se chama Pablo, né? Que antes chamava, no antigo mundo, chamava-se Saulo. Mas quando nós outros nos encontramos de hecho com Jesus, este Jesus não só nos transforma por afora, mas principalmente por dentro. Ele nos transforma. Então, esse mundo que vivemos, ele tem necessidade do evangelho poderoso da graça de Deus. Já que só esse homem noivo em Cristo, fruto da palavra imutável de Deus, poderá realmente, por obra do Espírito Santo, viver de maneira civilizada, educada e verdadeiramente amorosa. Gálatas 5, 22, 26 que elegemos vai mostrar que o cristianismo bíblico, por lo tanto, não é fanático, sim gênio dessa graça e verdade. Nós outros vamos falar daquilo que está gênio no nosso coração uma vez em Cristo. E aí, se estamos falando coisa que não está, que não vem desse novo reino, onde estamos inseridos, algo está mal, algo não está bem. Quizás não nos acercamos totalmente, quizás estamos um pouco lejos. Então, vamos entender que quando estamos cheios dessa graça, fazemos diferença de onde estamos ubicados. Porque só por graça, por a fé em Cristo, em Cristo do Evangelho, o indivíduo nasce de novo uma nova vida em Cristo. E o cristiano que tem esse entendimento, ele trata e habla com graça a seu próximo. Sabendo que em estado o homem está morto, em pecado, e necessita um milagre de novo nascimento. Quantas vezes eu vi já crentes peleando com descrentes, com pessoas que estão mortas em nossos pecados, e tentam matá-lo cada vez mais. Irmãos, já está morto em seus pecados e delitos. Esse homem necessita conhecer a nova vida em Cristo Jesus. Pero necessitamos manifestar e predicar através de nossa vida, que Pablo vai dizer mais adiante que nossa vida é uma carta aberta para ser lida por todos. Então necessitamos falar dessa verdade, porque sem a verdade, o arrependimento e a confissão de pecado, nada encontrará de perdão e transformação de Deus. E cristiano com graça haverá de verdade bíblica a seu companheiro, a seu próximo. E essa verdade bíblica não é somente um discurso, irmão, é vida em la vida de Cristo. Pablo, então, estava escrevendo a vários grupos diferentes de cristianos e nas primeiras décadas de cristianismo, e o propósito de Pablo era alentá-los e exortá-los, adverti-los, repreendê-los, corrigi-los, instruí-los e cimentá-los em la fé cristiana. Deus o havia preparado para extrair o conhecimento correto tanto do Antigo Testamento como das ensinanças de Jesus Cristo. E, portanto, irmãos, ele pôde aplicar a verdade bíblica ao antigo mundo pagano, dentro e fora do judaísmo de sua época. Desse modo, as cartas conhecidas como Epístola de Paulinas, ou Epístola de São Pablo, situadas em meio de nosso Novo Testamento, eles vão julgar um papel de incalculável importância em nossa compreensão da persona de Jesus Cristo. Submissão entre nós outros e o que se requer de los cristianos em esse antigo mundo. Então, se a nova criatura, esse homem viejo que intenta renascer em nós outros todos os dias, Pablo vai dizer que é uma realidade isso. E nós outros temos que cada vez acercarmos mais a Deus através da oração, através da comunhão, através da leitura da palavra e fazer dessa palavra uma regra de fé e prática para a nossa vida todos os dias.
Que a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. O que procede diferente disso é de procedência maligna, ele vai nos dizer mais adelante. Então, Pablo também é o único em sentido de que sabemos mais acerca de ele, ou de qualquer outro escritor do Novo Testamento. Lucas dedica mais de la metade do livro de Hechos, lido aqui no início desse serviço, e conta um pouco da história do ministério desse missioneiro e apóstolo a los gentiles. E podemos saber muito mais sobre ele e de si mesmo em suas cartas quando legemos. Mire o que nos diz a palavra. Hechos 9, 11, 21, 39, vai dizer que Pablo nasceu em Tarso, da principal cidade de Cilícia, e na costa sul de Ásia Menor, na atual Turquia. Ele mesmo chama a Tarso uma cidade importante. Em Hechos 21, 39, Tarso era uma cidade de considerável importância comercial e tinha uma universidade que estava a la par em la forma de las grandes de la época, lá de Atenas e de Alejandria. E Pablo ele possuía cidadania romana também, por nascimento. Hechos 22, 28 vai nos dizer e confirmar isso, no qual era, em esse momento, um privilégio inusual. Isso sugere que sua família era importante em Tarso. Com toda a probabilidade, seu padre, o abuelo, haviam recebido a cidadania oficial como recompensa pelo serviço prestado à cidade. Então, por isso ele recebeu o nome romano Pablo, junto com o hebreu Saulo. Pero Saulo foi o nome que usou quando era jovem. É dizer, sua família pudo haver vivido totalmente arraigada à cultura grega, gozando de privilégios. Sin embargo, o jovem Saulo, vivia a fé de seus padres e la ocupava em todo o seu coração. Ele era um crente judaico, pero foi uma versão particular dessa fé hebreia la que ele cautivou. Dijo em Hebreus 23, 6, Hermanos, eu sou fariseu, como lo fueron mis antepassados. Foi la súplica apaixonada desse apóstolo Pablo. O farisismo foi um movimento, irmãos, separado dentro do judaísmo, que enfatizava a escrita obediência à lei, incluindo a escrita observância de las festas e los rituais associados com o templo de Jerusalém. Pero o que significa ser fariseu? Hechos 26, 5 vai nos dizer. Também sabem, e talvez esteja disposto a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais estrita de nossa religião, disse Pablo. Os fariseus, portanto, eram de lo mais estricto a la hora de conhecer e procurar cumprir cada letra da lei de Deus. Eram bastante ortodoxos em suas doutrinas. Hechos 23, 8 vai nos dizer isso, quando disse, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem ángel, nem espírito, pero os fariseus creem todas essas coisas. Esse, então, era Pablo. Culturalmente bem educado, muito comprometido, teologicamente ortodoxo, moralmente conservador, rigorosamente religioso, um fundamentalista religioso, podemos dizer assim. E seu testemunho a los Gálatas era impressionante. Essa é, pois, a imagem de Pablo, irmão, a figura de Pablo que a Bíblia nos mostra. Um desejo de lo que era antes de convertir-se em cristiano. Ele vai nos mostrar mais adelante que o momento que ele encontra Cristo em caminho de Damasco, tudo cambiou. É isso que o Evangelho de Cristo Jesus faz em nossa vida. Hasta que Jesus Cristo o encontrou e o apartou para o Evangelho de la paz, tudo cambiou. E como pode ser um perseguidor da igreja se transformar agora em um predicador da igreja? Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Como pode um bandido que matou, que usou um montão de coisas, que esteve encarcerado na cárcere por tantos anos, se converter na cárcere, sair da cárcere por seu bom testemunho depois da conversão e se tornar um grande predicador do Evangelho?
Solamente Deus pode fazer isso. E Paulo vai dizer, sem embargo, antes de que eu nascera, Deus me eligiu e me chamou por sua graça. Lhe agradou revelar-me a seu Filho, para que eu lo predicasse a los gentiles. Quando isso sucedeu, não consultei a nenhum ser humano, somente a Deus. Então, Pablo, lá em Hechos 26, 12 e 18, ele empieza a viver de forma contundente esse evangelho que havia lhe alcançado. E Pablo lhe resumiu seu testemunho de conversão ao rei Agripa. Ele chega nesse estágio. Ele diz, um dia, em uma dessas missões, ia a caminho a Damasco, autorizado e comissionado por os principais sacerdotes. Ao meio-dia, o rei, mientras aún estava em caminho, uma luz de céu mais brilhante que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Caímos todos ao suelo e ouí uma voz que me dizia em arameu, Saulo, Saulo, por que me persigues? Não serve de nada lutar contra minha vontade, dizia a voz. Quem eres, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persigues. Agora levanta-te porque me ha aparecido para nombrar-te mi servo e mi testigo. Dime lo que viste e lo que te le mostrarei no futuro, e lo librarei tanto de su pueblo como de los gentiles, si te envio a los gentiles, para que le abra os olhos e le converta de las tinieblas a la luz, e de poder de Satanás a Deus. Então se receberão o perdão de los pecados e a herencia entre o pueblo de Deus separado por la fé em mim. O que passou? Logo, o apóstolo declara não só que foi fiel ao chamado apostólico, sino também como levou a cabo o seu chamado, deixando-nos com uma pista de lo que significa um ministério de liberação completamente. O que passou com Pablo? Romanos 12, 2 vai dizer que o primeiro que lhe ocorreu foi uma renovação da mente. Se a nossa mente, uma vez em Cristo, não foi renovada, estamos equivocados. A conversão de Pablo transformou seu pensamento, renovou sua mente a los romanos. Ele escreveu, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação de suas mentes. Não imiteis o comportamento e as costumes desse mundo, sino deixar que Deus os transforme através de um câmbio em vossa forma de pensar, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com vós outros. Que câmbio em pensamento de Pablo e depois da conversão, irmãos? E minha pergunta para você nessa manhã, tua mente ha cambiado no momento que encontrasse a Cristo? A mente de Pablo foi cambiado acerca de Jesus. Apesar de haver sido crucificado, por lo tanto, maldito ante a lei, conforme Deuteronômio 21, 23, Jesus era certamente o Messias. Os homens lo colgaram em um madeiro, pero Deus, por o Espírito de Santidade, lo ressuscitou dentre os mortos, Romanos 1,4. E Pablo, agora convertido, não dudou em dirigir-se a ele como Senhor. Pablo podia dizer, quem sois vós? Estou me quedando louco escutando essa voz? Pero, uma vez tomado por essa presença de Deus, nós outros reconhecemos que Ele é nosso Senhor. E Pablo diz, Senhor, o que és? Pablo sabia, a hora convertido, não dudava e sabia que havia visto uma visão celestial e que Jesus, ressuscitado em glória dentre os mortos, a hora se dirigia a ele. E a mente de Pablo cambiou acerca de Cristo de uma forma instantânea. Mira, somente cambiou acerca da lei. A lei que ele tanto preservava e seguia, a hora já não é mais importante, não é o mais importante para ele.
a lei que o levou a perseguir ao Messias. E como poderia ser isto? Especialmente em suas cartas aos Gálatas e aos Romanos, temos a Pablo respondendo perguntas com as que imediatamente depois de sua conversão começou a lutar. Ele questionou toda sua forma de vida como fariseu e com ele sua compreensão do Antigo Testamento, hasta que pudo ver que as Escrituras testificam a favor de Jesus, não contra Jesus, e que a lei nos leva a Cristo. A lei não é tudo. Assim como Pablo, irmãos, muita gente está vivendo dessa forma, dessa maneira. Pensa que seguir os regramentos, fazer todas as coisas, que é fácil para nós outros, né? Se eu memorizo, eu consigo fazer todas as coisas sem me olvidar de nada. Pero isso é um ritual frio, vazio. Não é vida nisso. Qualquer pode fazer isso. Qualquer pode se disfarçar, qualquer pode representar. Pero em Cristo nós outros não podemos representar e volver a viver a via natureza. Em Cristo nós somos de Cristo. Em Cristo vivimos em Cristo. Em Cristo nós outros existimos em Cristo. E Paulo chega a essa conclusão: em Deus eu vivo, eu existo para Ele, eu vivo para Ele. Eu não largo nada sem Ele. Então, irmãos, a mente também de Pablo não somente cambiou acerca da lei, mas cambiou acerca da salvação. Esse ponto é a continuação do anterior. Anteriormente, como fariseu, Pablo havia creído que a salvação dependia de sua obediência e cumprimento da lei. Buscou a seguridade de um lugar em um reino de Deus devido ao seu zelo por la tradição dos seus antepassados. Pero, sem embargo, não podia haver lugar em reino para alguém que perseguia o Messias. Esse foi o maior pecado imaginável. Como pode ser um perseguidor e temer o reino de Deus, estar no reino de Deus? Ele sabia. Ele conhecia a lei judaica. A lei judaica falava muito sobre Deus. Então, se Pablo tem como se diz, essa guinada, ou esse ponto de conversão ali, né? Onde ele diz: para, como pode estar no reino de Deus perseguindo o Messias desse reino? Esse foi o seu maior pecado imaginável, podemos dizer. Pero, em lugar de juzgá-lo e rechaçá-lo, Deus lhe havia revelado a seu Filho. Ele o havia chamado a um ministério importante. Como foi isso possível? Nós outros, como seres humanos, muitas vezes, né? Quando peleamos ou quando estamos mal com alguém, e mesmo depois que nos perdonamos, parece que permitimos que alguns dias passem para volver à normalidade, né? Mas com Deus não é assim. Uma vez perdonado, sempre perdonado. Deus nos dá não nos dá um tempo, né, para que Ele se acostume novamente conosco. Ele nos perdona e nos ama porque nos conhece. Pablo havia experimentado sua doutrina da justificação e a mensagem que logo proclamou audazmente por toda a Ásia Menor, por toda a Grécia e finalmente em Roma, dizendo que Deus simplesmente o havia aceitado e perdonado seu pecado, não porque Pablo houvera oferecido meticulosamente os devidos sacrifícios em el templo, sino porque Jesus havia sido sacrificado em seu nome. Esta mensagem ele havia entendido. Mas não só a mente de Pablo cambiou ao que se refere à lei da salvação. Pero a mente de Pablo também ha cambiado sobre a igreja. Por que me persigue? Disse Jesus. Aí Jesus se põe dizendo: por que persigues minha igreja? Eu sou cabeça dessa igreja. Perguntou Cristo ressuscitado em caminho de Damasco, Hechos 9:3, dizendo: por que me persigues? Não é incorreto ver esta pergunta do Senhor em nascimento em Pablo de entendimento acerca da igreja? Havia uma união tão íntima entre Cristo e sua igreja que atacá-lo era atacá-lo a próprio Cristo.
como ressuscitado. E Pablo chegou a pensar na igreja como o corpo de Cristo, unida a Cristo por Espírito Santo, que ela vivifica e mora em ela. Não é de estranhar, portanto, que Pablo estivera tão avergonçado durante sua vida por este de haver perseguido esses cristianos. Los odiava porque estavam cheios do Espírito Santo e confessavam a Jesus como Cristo Senhor. Pero Pablo cambiou de opinião acerca da igreja e passou a amar a igreja, passou a predicar na igreja. Não foi fácil. Os irmãos de Jerusalém estavam assim, vamos dar um tempo para ver se ele não está aí representado, né? O cristão é perigoso. Pero, irmão, quando Jesus transforma, quando temos um encontro real com Jesus, o mais vil pecador se torna santo, porque Deus lo vê através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Também podemos ver que Pablo teve um câmbio interessante a respeito dos gentiles. Não está exatamente claro quando recebeu Pablo sua comissão de ser apóstolo de los gentiles. Em um dos relatos da conversão de Pablo, Ananias lhe informa que Deus o havia elegido para ser testigo de Cristo, contando a todos o que veia e oía, e pouco depois. Então, se Pablo tem uma visão em el templo em que Deus mesmo o envia aos gentiles. Quando Deus chama, Deus provê, Deus mostra todo o plano estratégico, né? E nós outros obedecemos. Entre outros dos relatos, Emílio Jesus ressuscitado em sua aparição inicial no caminho de Damasco, lhe encarga a predicar o evangelho aos gentiles. Pero anteriormente, Saulo, o fariseu, havia edificado sua vida sobre a diferenciação mais aguda possível entre Israel e os gentiles. Sem embargo, os gentiles podiam encontrar a salvação só com dificuldade. E Saulo se aceitava na circuncisão e tomava sobre si mesmo o jugo da lei, né? O jugo da lei. Essencialmente, devem convertir-se em judeus para ser salvos. Essa era a dinâmica da época. Ora, sem embargo, Saulo havia aprendido duas coisas. Horrorizado, se enterou de que a lei, tal como ela entendia, lo havia descarriado. Ele estava assombrado porque se enterou de que Deus agora lo havia sabitado gratuitamente por graça. Através da fé em Cristo, solamente apesar de seu mau uso da lei, a graça lo alcançou. Então, se ele põe essas duas coisas juntas, significavam abolir a diferença entre Israel e os gentiles. Por quê? Porque há um solo Deus e ele declara justo tanto a judeus como a gentiles por uma sola fé. Romanos 3:30. E ver o mundo de pecado em que vivimos necessita de homens de coração, mente e atitude renovados, irmãos. Posados necessita, Misiones necessita, Argentina necessita, o mundo necessita de verdadeiros crentes que tiveram um real encontro com Jesus. Tu viste você? Um real encontro com Jesus? Jesus é Senhor e Salvador. Lo necessitamos como justificação e santificação ante Deus. Irmãos, a lei de Deus nos leva a Cristo. La necessitamos para que nos revele o caráter de Deus e a corrupção de nosso coração mesmo. A salvação é a maior necessidade do indivíduo. Necessitamos de ser isso, como disse Juan. Me gostou a forma como ele usa, né, essa observação, essa entrada, né? E disparou até um tema de um sermão que sai mais adelante, né? Todos estão buscando, né, buscando suas raízes europeias e buscando uma cidadania europeia aí e tal, quizás hagamos uma coisa assim, né? Estamos aí regalando uma nova cidadania para quem queira, né? E aí mostramos o plano de salvação. Aí, é o grupo de evangelismo aí, anota isso, hein? Devemos comunicar, irmão, que a salvação é a maior necessidade do indivíduo.
Necessitamos ser salvos para ser amigos, para ser filhos, servos de Deus, com novidade de vida, não como a antiga vida. E na igreja local, esse é o contexto onde Deus nos santifica. Ao dar testemunho do poder glorioso do Evangelho, unido de los pecados, tão diferentes em amor, necessitamos na comunhão fortalecedora, porque pecamos, seguimos pecando. Pero quando somos confrontados pela palavra, quando em amor um irmão nos exorta, o que passa com nós outros? É duro ser exortado por um de fora que não é nosso irmão. Era mais suave quando um irmão nos exorta em amor. Por quê? Porque está se importando com nós outros. Ele quer que o Espírito de Deus siga trabalhando em nossas vidas. Então, a igreja local é importantíssimo. Muitos estão dizendo que não é importante ser membro de uma igreja local. Isso é uma grande mentira, irmãos. Isso é uma manobra de Satanás, sabe? Para alejar cada vez mais esses irmãos da fé em Cristo Jesus. Há uma teologia liberal por aí dizendo que não, nossa relação com Deus que importa. Não é isso. Pablo acá ele vai nos mostrar a importância da igreja local. Como nós estamos ser canais de bendição de um para o outro, para o de dentro, para o doméstico na fé e depois também para o de fora, né? Ajudando em todas as áreas. Então, nessa igreja local servimos a Deus em adoração, como vimos essa parte do culto, né? Que lindo foi esses vários cânticos que nos levam à presença de Deus. Na igreja local servimos uns aos outros em edificação. Na igreja local servimos ao mundo com o Evangelho. Hablamos de la compaixão e vivimos a compaixão e vivimos a graça de Deus. E na igreja local nós somos treinados a amar nosso próximo. Independente de sua raça, color, sexo ou preferência personais, igual que eu e você, carecem da graça de Deus que salva e santifica. Por lo tanto, em lugar de prejuízos ou segregações, em Cristo nos estendemos em graça. É verdade, em la esperança de que Ele, ou ella, essa pessoa, né, deve e necessita experimentar da salvação e da novidade de vida que nos temos. Juan estava falando, Juan, o irmão José, estava falando dessa pessoa, né, que viveu tanto tempo ao lado do vizinho que era crente, né? E me recordou também de um empresário que ele era dono de uma grande empresa de ventas e uma dessas convenções que se faz uma vez por ano, né? Todos os representantes, todos os funcionários se vão para essa convenção. E aí quando ele não conhecia todos os seus empregados, né? Porque é muito grande a empresa. E quando ele viu um companheiro da faculdade. E esse senhor empresário, ele empieza a convenção, a reunião, lendo um texto bíblico. E ele se emociona. E depois do intervalo ali no café, no momento do break, esse funcionário dele, que ele não sabia que estava na empresa dele, né, porque eram muitos funcionários, e tinha vários outros abaixo dele que cuidavam dessa parte, chega e disse: "Me reconheces?" Ele disse: "Sim, te reconozco, vós não sois?" "Sim, sois." "E que está sendo acá?" "Não, eu sou tu funcionário. Pero eu não sabia que você era crente." "E quando é que você se tornou crente?" "Quando se tornou um cristiano?" "Agora já, com adulto?" "Sim, não, eu nasci numa família cristã. Eu fui bautizado aos 12 anos." Ele disse: "Como pode guardar tão precioso regalo e não compartilhar comigo durante a nossa adolescência, a nossa juventude?" Ele disse: "Eu também sou crente, me converti há pouco, mas eu vivi uma vida muito difícil, até que encontrei-me com Jesus."
Assim como esse empresário, irmãos, muitos estão vivendo. Tá? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido desse tempo. Devemos comunicar a todos. Pablo, então, se entendeu que necessitava ser um homem noivo para impactar o mundo que vivia em trevas. O cristianismo e a Bíblia não necessitavam atualização, irmão. Não necessitam de atualização, sino reafirmação com graça e verdade. Só o cristianismo corretamente interpretado por as Escrituras, iluminado e esclarecido por Espírito Santo, poderá transformar o homem e a sociedade. E tudo começa comigo, tudo começa contigo, individualmente, onde estamos, como lhe expressou Pablo no Gálatas 2, 19 e 20. Porque quando eu tratei de viver conforme a lei me condenou. Por lo tanto, mori à lei para poder viver para Deus. Ele entendeu isso. E nós outros devemos entender claramente. He sido crucificado com Cristo, assim que já não vivo eu, sino que Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terrenal por la fé em Hijo de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Pablo ele faz uma denúncia. A denúncia que haja na vida cristiana. Versículo 19, porque quando eu tratei de viver conforme a lei me condenou. Por lo tanto, mori a la lei para poder viver para Deus. Há que morir a lei, já seja a lei de Deus ou a lei de los homens. O que significa morir a la lei? Já não vivi tratando de obter a justificação obedecendo a lei, irmão. Já não estar bajo o peso impossível de tratar de obter a aceitação de Deus e dos homens através de seus próprios esforços. É isso que Paulo estava dizendo. A hora do água, porque eu entendi a mensagem. Ele habita em mim. Ele que me conduz. E Paulo, no versículo 20, ele faz essa descrição dada à vida cristã. Ele diz, "He sido crucificado com Cristo, assim que já não vivo eu, sino que Cristo vive em mim." O que significa, irmão, ser crucificado com Cristo? Nós outros cantamos acá, né, uma linda canção sobre esse tema. Mas o que significa estar crucificado com Cristo? E a resposta óbvia é que morimos com Cristo. Morimos à lei, ao pecado, já nos outros mesmos. Estamos mortos para a velha natureza. Os outros temos que ter consciência disso. Pero, pastor, mas a velha natureza sigue querendo reviver, sigue querendo reviver. Mas cada vez que nos acercamos a Deus, mais força temos para dizer basta. Me Redentor vive, não tenho mais nada contigo. Diz não ao pecado, nombre o pecado, repreenda o pecado, empiece a huir do pecado e se acerque a Deus. Busque a santificação em Cristo Jesus. E Pablo ele vai nos mostrar que há uma dinâmica nessa vida cristiana. O versículo 20 ele diz, portanto, vivo neste corpo terrenal por a fé em Hijo de Deus. Essa é a dinâmica. Na vida cristiana não se vive por esforço próprio, irmão. Por isso, cada vez que nós outros vamos tratar de um tema, vamos para uma reunião, vamos fazer alguma coisa, temos que orar antes, porque nós somos espirituais em Cristo. Não vamos pela carne, não vamos porque estamos llenos de razão e vamos detonar nosso companheiro. Não, nós vamos em espírito de oração. E é isso que Pablo explica. A vida cristã não se vive por esforço próprio. Não se guia por regras, nem se vive por a força da vontade. A vida cristã se vive por o poder do Espírito de Deus que vive em nós outros. Mientras nos aferramos às promessas e preceitos da palavra de Deus, a vida cristã se vive por a fé e na promessa de todo o que Deus promete ser para nós outros em Cristo Jesus. Conhecemos hoje algumas promessas de Deus? Claro que conhecemos. E qual que é a promessa que vem na hora que salta na sua mente? Tantas promessas. O Espírito Santo de Deus, ele traz a luz, traz a mente de nós outros. Quando andamos em la luz, ele traz essas promessas de Deus que nos ajudam a identificar o pecado,
a vieja naturaleza intenta se levantar cada dia em nós. Pero qual que é a exigência da vida cristiana? A vida cristiana para Pablo é ser crucificado com Cristo para deixar que Cristo viva em nós. Esse dinamismo dessa vida está em nosso corpo, lutando por conformarmos a imagem de Cristo a cada dia, vivendo por la fé em el poder de Hijo de Deus. Pero qual é a razão dessa vida? E o apóstolo termina esse versículo onde todo começa na história da salvação dizendo: quem me amou e se entregou por mim, a si mesmo ele se hizo por mim. Ele termina dessa forma, essa é a razão porque eu quero, eu sigo e vou viver essa vida em Cristo Jesus. Não porque meu papai me disse, não porque meu pastor se queda contente, não, porque eu entendi que Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, además de informar o que motivou a Deus a realizar e executar o plano de salvação e o amor de la graça, Pablo, então, se ele quer com essa frase incitar a alabança em los cristianos, diz: se alegre, irmão, com isso. Alabança por o grande amor de Deus e na salvação de seus filhos. Ele disse que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mientras que Pablo também quer ensinar-nos a amar, dar-nos mais pelos demais. E tudo isso vai redundar para a glória de Deus. Esse homem, noivo em Cristo, Pablo, é o que se espera de cada um de nós outros. As famílias serão melhores famílias, tendo homens dirigindo sua família dessa forma, noivo em Cristo Jesus. As relações no círculo de amigos ou conhecidos serão melhores, porque há um propósito, há um objetivo em cada amistade dessa. Permitir ser lido por aqueles que não conhecem a Deus. O que a gente aí fora está lixando em nós, irmãos? Na escola, em trabalho. Esse homem noivo, e nada menos que ele será a única força capaz, pelo poder do Espírito Santo, transformar esse velho mundo de pecado, começando por nós outros. Essa é a proposta de Deus para nós outros. Nesse momento também houve tristeza e uma oscuridade crescente, pero houve pessoas valentes e hechos que não foram de todo infames. Disse alguém quando predicava a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. É como uma dinamite, né? Dinamite. Isso é o que necessita o mundo em que vivemos, irmãos. Esse mundo necessita de gente valente, gente transformada por o poder do Evangelho. Se não for dessa forma, se não é assim, só será sabedoria segundo o mundo. Será legalismo, moralismo, civismo, oco e vazio por dentro. O nosso Evangelho é o Evangelho de poder que nasceu em Deus, foi manifestado em Cristo Jesus e está acessível a cada um de nós outros. Essa é a lei, a única esperança para esse mundo de polarizações, perseguições, perversões e paixões desenfrenadas. Esse Evangelho que Pablo foi transformado. Amém? Quando pensamos nesse texto, e miramos para a nossa vida, de 0 a 10, 0, pouca conversão, ou pouco impacto dessa conversão, e 10, muito impacto dessa conversão. Qual o número que eu vou dar a si mesmo? Não necessito responder. Eu uso essa pergunta para mim. E aí, me basta uma vez mais no que Paulo disse: não me avergonço do Evangelho de Cristo, porque é poder. Sigo mirando para Jesus, autor e consumador de minha fé. Aquele que me conhece por adentro e por afuera. Aquele que esquadrinha meus pensamentos com dever. Aquele que a palavra não chegou em minha boca, ele já sabe tudo. Por ele vi,
para Ele vivo e viverei com Ele para sempre. Amém?